Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. Estamos trazendo aqui a nossa querida professora Carolina Valente. Ô, Carol, bem-vinda, querida. Eu que agradeço, Lages, o convite. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra para mim. Você defendeu há pouco tempo, apresentou há pouco tempo a sua dissertação de mestrado, não foi isso? Uhum. E a sua pesquisa foi justamente sobre a Vila Tibério. Então nós vamos falar aqui hoje sobre a Vila Tibério, pessoal. Só para quem está nos acompanhando aqui, a localização da Vila Tibério, né? É aquele bairro que fica atrás da rodoviária, né? Pega toda aquela área ali atrás da rodoviária. E o início também ali do lado direito da Avenida do Café para quem vai para a USP. Isso, né? Exatamente. Mas antes disso, o pessoal quer saber, Carol, quem é Carolina Valente? Então, me formei em arquitetura, tenho uma primeira formação em arquitetura, trabalhei um tempo no mercado e acabei indo para a história, porque queria estudar política, economia, entender mais como funcionam, né, as coisas. Me vi com duas graduações, né, uma de arquiteta, uma de historiador, e o que fazer com isso, né? E aí veio a ideia da Vila Tibério. Eu sempre quis estudar industrialização, a questão do operariado me chamava muita atenção. E a ideia da Vila Tibério surgiu por causa da Antártica, da fábrica que tem no bairro, né? Eu achei que ali eu fosse ter uma oportunidade de estudar justamente a industrialização no Brasil, e não só no Brasil, né? Entender essa questão do trabalho na fábrica, né? A divisão social do trabalho e tal. E só que no final não foi nada disso, né? Quando eu comecei a pesquisar ali a fundo, no final não estudei nada de fábrica, né? Estudei a questão do complexo cafeiro ali, a formação das fazendas de Ribeirão, bem aquele comecinho, né, de Ribeirão Preto. Você se debruçou mais então sobre a formação da Vila Tibério. Sobre a formação da Vila Tibério. Isso. A ideia principal, a grande pergunta do meu trabalho era, a indústria, no caso a fábrica, a gente tem a Antártica, a Paulista, e a gente tem a cerâmica também. Tem também a locomotiva que ficou muitos anos na praça ali, né, do lado do pronto-socorro. Então, você tem um imaginário muito forte de que a Vila Tibério tenha se formado por essas fábricas ali na localidade, né? Principalmente pela Antártica que está dentro da Vila Tibério. Mas, na verdade, não. Quando eu fui pesquisar a fundo, eu descobri que, na verdade, não foi a vila não foi a fábrica que formou a vila. Foi a vila que puxou a fábrica, né? Porque você tinha uma quantidade de terra barata, acredito, ali, né? Tinha a questão da ferrovia que passava ali na beirada do bairro. E o Tibério, quando ele recebe essas terras, ele não tem ele não é cafeicultor. Ele já apresenta, desde Descalvado, ele já tem um padrão de parcelar a terra para venda, né? Então, ele não ia cultivar nada ali. Também eu encontrei um memorial dizendo que ali a terra não era fértil, não era uma terra boa para cultivo. Tem uma vasta documentação mostrando sobre o quanto ali era alagadiço, o quanto era um brejo, assim, né? Nas beiradas ali do Ribeirão Preto. Exatamente. Ele vai fazer o quê com essa terra? Ele não tem o que fazer, ele não tem um perfil de cafeicultor, né? Ele já está olhando para outra questão, ele já está olhando para a terra, onde o capital estava apontando na época, né? Ô, Carol, eu queria saber também a respeito do próprio Tibério, né? Que vai dar nome ao bairro, não é isso? Ele tinha relações familiares aí com a elite econômica aqui da época, né? Afinal, ele tinha um sogro poderoso, é isso mesmo? Isso. Né? Fala um pouquinho. Eu vejo o Tibério como um coadjuvante, assim, na história. Apesar do trabalho todo, tá? A gente fala da Vila Tibério, mas eu acredito mais que ele era coadjuvante em relação ao sogro, ao João Franco. O João Franco era que detinha o capital político, social, econômico. O Tibério, ele meio que surfava ali na onda do sogro. Só que ele tinha outras aspirações, né? O que eu pude perceber ao longo do trabalho é que o João Franco, ele queria altos cargos, né? Ele tinha aspirações maiores. O Tibério, não. Acho que o Tibério, ele era... Eu não consegui encontrar nada dele, assim, muito relevante, né? Eu sei que ele nasceu em Camanducaia, no sul de Minas. Eu procurei ele na região toda sobre qualquer coisa que eu conseguisse encontrar sobre ele. Eu só encontrei o nascimento dele. Eu sei que ele nasceu ali, os nomes dos pais e tudo. Depois a gente tem um hiato significativo na vida dele, que é desde quando ele nasceu até os 24 anos, que é quando ele aparece em Descalvado, já casado com a filha do coronel João Franco. Então, ele
ele não tinha, assim, ele não tinha uma representação, cargos, assim, acho que ele era aspirante ali, mas ele estava margeando a política, né? Ele foi secretário em Descalvado, depois ele consegue ser vereador aqui, mas ele era negociante de terras mesmo, né? Em Descalvado ele já apresenta um padrão, ele compra fazendas, reparte essas fazendas e vende em áreas menores que as originais compradas. E ele traz esse padrão. Para Ribeirão, quando vem quando o café, a gente estava entrando no auge do café aqui no final do século, foi quando eles vêm para cá e eles vão começar a especular essa terra. O João Franco faz uma compra super alta, de um valor muito alto para a época. E logo no mesmo mês ele já vira fabriqueiro, ele já é coletor de impostos, ele já entra na sociedade com já uma posição. O Tibério não. O Tibério é como se ele margeasse aquilo. Ficava sempre na sombra Como do sogro. Isso, sabe? Tanto que depois que o sogro quebra, né? E aí que ele vai receber as terras. Ele recebe as terras ainda em vida. E aí ele vai lotear. Depois que o sogro morre, é que ele vai fazer o bairro do jeito que acho que ele queria mesmo e já vai intensificar esse padrão que ele apresentava em Descalvado. Só para contextualizar um pouquinho, boa parte dessas terras do Coronel João Franco, ele as vende para o Coronel Schmidt, não é isso? Inclusive a própria área ali da Fazenda Monte Alegre, me parece, que fica para frente ali da Vila Tibério, já dentro da USP, do campus da USP, apenas a sede, né? Era ali. Agora, essa área que vai resultar exatamente na Vila Tibério, nos seus primeiros quarteirões, nas suas primeiras ruas, né? É a área que ele repassou para o genro, no caso, o Tibério. E ele divide essa área em lotes. Como é que foi esse processo aí do loteamento? Porque, na verdade, a Vila Tibério nasceu de um loteamento, foi isso mesmo? Isso é importante. É porque, assim, a Vila Tibério é o terceiro bairro de Ribeirão, né? A gente tem o centro, tem o Campos Elíseos ali, o Ipiranga e a Vila Tibério. Mas o Campos Elíseos e Ipiranga ali, ele vem do núcleo colonial. Sim. Que é uma terra subsidiada pelo Estado, né? Então, o Estado vai implantar um núcleo colonial ali. A Vila Tibério não, ela é um loteamento. Então, quando eles chegam na cidade, essas negociações do Tibério, do Tibério principalmente, né? Que o João Franco, quando ele passa a terra para o Tibério, ele já está muito perto da morte, né? O Tibério vai fazer o primeiro loteamento da cidade. Ele vai dividir aquele miolinho que tem logo atrás da rodoviária, ele é Castro Alves, né, Padre Feijó ali. Loyola. Isso, Doutor Loyola. Ele vai fracionar essas terras. Ele já vinha fracionando, mas agora ele vai montar, a sensação que eu tenho é como se ele fosse o maior empreendimento dele, sabe? Fosse uma coisa que ele já vinha querendo fazer, e quando o sogro morre, que ele pega aquele pedaço de terra, que ele tem a oportunidade, ele vai lá, tanto que ele coloca o nome das ruas, os primeiros nomes são os nomes dos filhos dele. Mirandolina, Lincoln, Tibério Filho, são os primeiros nomes das ruas da vila. Mas esses primeiros nomes, nomes assim, que ele mesmo deu, né? Ele mesmo deu. Não foi aprovado pela Câmara, depois a Câmara mudou isso aí. Nas plantas oficiais não existiam, não existia Vila Tibério. Ele loteou e passou a vender lote atrás da estação. Pedaços de terrenos, né? Esses terrenos, eles tinham um padrão, eram 200 palmos por 50 palmos, 60 palmos, mas não era nada oficial. Só quando ele morre, o Tibério morre de hepatite, né, aos 60 anos, na virada do século 900. Aí, em 1903, o filho dele consegue oficializar o bairro. Só que para oficializar, ele troca os nomes, porque acho que são o nome dos irmãos, né? Então, o que me leva a pensar que foi o Tibério que montou a vila e deu à vila o próprio nome. A Vila Tibério, acho que foi ele que nomeou. Porque você tem o bairro com o nome do pai e as ruas com o nome dos filhos, né? Legal, muito legal. Carol, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Uma curiosidade aí. É o seguinte, afinal, no final das contas, a história da Vila Tibério tem a ver com a resistência ao sogro do sogro do Tibério, né? O João Franco, a essa questão aí da abolição, porque ele utilizava escravos nas suas fazendas e tudo mais, né? E de qualquer forma havia toda essa discussão na época, muito próxima ali da abolição, né? E parece que ele foi resistente, né? Ele não era abolicionista, vamos dizer assim, né? Tem a ver alguma coisa dessa questão com o Tibério, com a própria Vila Tibério? Eu faço essa ligação da seguinte forma. O João Franco, a gente percebe que ele tinha escravos, a própria família apresentava, né? Você vê, em 87, o filho do João Franco, o cunhado de Tibério, ele estava comprando
escravos. Então era um comércio já descompassado, né, de negros e negras. 87? Em 87. No ano anterior da abolição, ele estava comprando escravos. E escravo era taxado, né? Você pagava taxa em cima de escravo. E já né? por um preço absurdo. Né? Então era investimento da compra e mais a manutenção, né, das taxas. E eu acho que ele não consegue fazer a transição. Eu não sei se ele vem do Vale do Paraíba e traz essas práticas para cá e aqui ele não consegue se desfazer, ou se ele acreditava, se ele era aquele fazendeiro que acreditava que recebeu uma indenização do Estado, né, havia essa expectativa que acabou não acontecendo. Rui Barbosa, aliás, lutou muito para que não acontecesse, né? Sim, e acho que, não sei se ele achava que ele fosse ser indenizado ali, né, pela abolição, pela perda, né, do investimento. Então, o que ele fazia? Ele fazia o contrário. A gente já estava num momento que as pessoas compravam a terra, investiam o capital na terra e trabalhava com o pessoal já de trabalho livre, né? Com os imigrantes, no caso. Sim. Ele fazia o contrário. Ele investia na escravaria e hipotecava a terra. E era muito comum. Então, por exemplo, eu sou uma fazendeira, você também. E eu te pedia dinheiro emprestado e dava minha propriedade em forma de garantia. Então, eu consegui o dinheiro com você, ele fazia isso, eu consegui o dinheiro com você da terra, e aí os escravos eu comprava com o meu capital. Só que isso já não estava acontecendo mais. Quando vem a abolição, e a gente teve vários sinais, né, da abolição. A gente tem várias leis, debates intensos, personagens, né, importantes. A própria resistência dos escravos, fugas dos escravos, né? A gente tinha vários sinais que ia acontecer a abolição, e acho que ele foi resistente. E quando ele não faz essa transição, ele quebra. E quando ele quebra, o que acontece? O investimento dele vai embora com a escravaria. Ele fica com um monte de dívida para pagar. É nisso que a família vai à falência. E aí, quando ele quebra, uma parte considerável do patrimônio dele vai para um banco. Eu não lembro qual banco. Para pagar dívidas, pagar hipotecas, essa coisa. Ele foi assim, um dos maiores negociantes. Mesmo 30 anos depois da morte dele, ele ainda está no ranking dos maiores negociantes, mas ele é o primeiro mais falido, mais quebrado mesmo. Depois dessa quebra, ele ainda em vida, para não perder tudo, ele começa a delegar para os herdeiros. É onde o Tibério recebe o quinhão dele. Só que o Tibério ele vai negociar ainda com o usufruto do sogro, né? Ele tem a tutela do sogro ainda. Quando o sogro morre, é que ele consegue fazer o que ele quer com as terras, que é o loteamento da vila. Olha só que interessante. Interessante essa questão da história dos bairros, né, Carol? Uhum. Interessante. Por exemplo, os bairros ali, Campos Elíseos, Ipiranga, né? São originários da colônia, né, do Antônio Prado. Uhum. Né? Então, a Capretes, inclusive, né, que investigou bem isso aí, já está bastante delineado. Agora você abraçou a Vila Tibério, né? Quer dizer, agora conhecemos mais sobre a Vila Tibério. Isso é muito legal, né? E tomara que apareçam outros pesquisadores, outros historiadores para pesquisar sobre outros bairros de Ribeirão Preto, né? Uhum. Principalmente esses mais antigos, esses que têm história. Né? É muito carente, né? Mas você também é tiberiana, quer dizer, você sempre morou lá. Não morei lá. Minha família morou lá. Sua família é de lá. E eu fui descobrindo isso muito depois da pesquisa também, que conversando com a avó, com o tio, e, nossa, desenrolei um fio que eu não sabia na minha família, que eu tenho um monte de gente da minha família que morou ali. Nesse período, assim, do começo do século, né? Legal. Depois de 10 ali, de 20. Carol, muito legal nossa conversa aqui, né? Te agradeço muito de ter vindo aqui no programa, né? E é uma forma da gente estar divulgando a nossa história, divulgando a nossa tradição, né? É conhecimento, afinal, né? Que a gente precisa levar para as pessoas. E o nosso programa Conexões bate muito nessa tecla, né? Levar conhecimento, levar formação, trazer para o debate, trazer para o diálogo, né? E, olha, história, patrimônio cultural, dentre vários assuntos que a gente aborda aqui, mas tem um lugar especial aqui no Conexões. Muito obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço o pessoal todo, a equipe, a você, pela oportunidade. Muito obrigada. Pessoal, estamos terminando mais um Conexões. Hoje nós falamos sobre Vila Tibério, história da Vila Tibério, formação desse bairro tão aconchegante, tão especial, né? Encostadinho aqui no centro, né? É sempre conteúdo relevante e alguém muito especial para estar conversando aqui com a gente, né? Agradeço a todos e até o próximo Conexões. Um beijão para todos e todas.